E olha, a partir desta semana começam as campanhas do Setembro Amarelo, movimento global que trata da prevenção ao suicídio e difunde informações sobre a depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com maior percentual de depressão aqui na América Latina, totalizando quase 6%, ou seja, 12 milhões de brasileiros. Entre 2004 e 2015, a taxa de suicídio entre os jovens aumentou 24%. Para discutirmos esse assunto, vamos conversar com o psiquiatra Caio Antero Pinheiro. Caio, antes de mais nada, obrigado pela participação aqui conosco no Link News. Eu queria que você falasse mais sobre a ideia do Setembro Amarelo, que começa agora, a partir do dia 10 é o dia de conscientização, né? Explica mais um pouco para a gente da ideia do Setembro Amarelo. Boa noite. Primeiramente, obrigado por me convidar para participar. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização, né, que ela visa fazer que a gente difunda informações sobre o suicídio, que a gente compartilhe e estimule as pessoas a conversar sobre o tema, para poder ajudar a prevenção, né? Com a informação a gente consegue fazer com que as pessoas entendam e identifiquem casos que estão sob risco. E a própria conversa sobre o suicídio com alguém que tem ideias e pensamentos de suicídio já tem uma ação preventiva. Então, é isso. O Setembro veio como uma campanha para tentar reduzir a taxa de suicídio no Brasil. Caio, uma questão, imagino que no passado a gente tinha mais dificuldade, a medicina, em detectar a depressão. Hoje em dia, eu acho que a gente evoluiu nisso, mas, infelizmente, a sociedade ainda vê com preconceito a depressão. Sempre há aquela coisa, isso é falta de trabalho, isso é falta de problema em casa. Frases que depreciam os problemas da mente. Sim, isso é muito comum, infelizmente, porque, na verdade, a depressão está ficando cada vez mais recorrente. O estilo de vida que a gente vive hoje em dia exige muito das pessoas de maneira geral. E isso causa muitos sintomas de ansiedade, muitos sintomas de depressão. E as pessoas têm dificuldade em entrar em contato com isso por não entender, por talvez nunca terem sentido. Muitas pessoas sentem, na verdade, mas não sabem identificar os sintomas. Então, as pessoas acabam associando a fraqueza, a falta de Deus, a diversos aspectos que acabam aumentando o estigma e diminuindo o diálogo sobre o assunto da saúde mental. E, Caio, que medidas que pessoas que conhecem alguém que pode estar passando por depressão, como a gente pode ver que tem algo errado, mesmo com a gente ou com alguém próximo? Quais são os aspectos que o pessoal de casa deve ficar atento, seja com o filho, seja com ele mesmo? Normalmente, a depressão vai começar mais leve e vai gradualmente piorando. Então, eu acho que a principal coisa que as pessoas têm que estar atentas são mudanças de comportamento. Pessoas que ficam mais retraídas, que deixam de fazer coisas que costumavam fazer com facilidade ou que faziam com prazer, não identificam mais prazer, não têm mais vontade de interagir com as outras pessoas ou começam a se sentir mais tristes mesmo e demonstrar isso em atitudes, em irritabilidade. Outra coisa que é muito comum é a pessoa começar a parar de fazer o cuidado consigo, o cuidado com a casa, coisas que normalmente não tinham nenhum peso e eram feitas com facilidade, começam a tornar um peso. Acho que isso, na depressão, é um dos principais sintomas que a gente consegue perceber. Porque muitas vezes as pessoas não vão vir falar, não vão falar que estão tristes, não vão falar que estão sofrendo. Então, preste atenção no comportamento. Às vezes as pessoas vão soltar algumas frases que são tidas como de alarme, como sensação de desesperança ou falar que a vida não tem mais sentido, não tem mais graça. Então, são pequenas coisas do dia a dia que a gente tem que tentar observar e aí conversar com as pessoas que a gente percebe diferentes para tentar estimular esse diálogo e tentar identificar alguém que talvez precise de ajuda. Para finalizar nosso bate-papo, Caio, eu queria que você explicasse. Depressão não tem idade, tô certo? Não tem idade. Pode começar na infância, pode começar na vida adulta. Também não tem uma causa, as pessoas tendem a querer achar um motivo para a depressão. Muitas pessoas que têm vidas maravilhosas vão ter depressão porque ela é causada por diversos fatores, que podem ser fatores ambientais, fatores pessoais, genéticos. Então, é de fato uma doença, né? Então, não é uma tristeza que algo acontece e eu fico triste e todo mundo está sujeito. Por isso que a gente tem que falar sobre para a gente poder acolher quem precisa de ajuda.
Tá certo. Conversei com o Caio Antero Pinheiro. Obrigado pela participação aqui conosco para falar sobre um tema tão importante. Até mais. Até a próxima, Caio. Obrigado.